Olá, alunos do sexto ano, estamos nos revendo aqui. A gente vai continuar com nossos assuntos de história. Vamos falar agora sobre os hebreus, que é um povo interessante, porque é o povo que é o criador é o povo que escreveu o Velho Testamento da Bíblia, é o povo criador do monoteísmo, que é uma forma muito original de religiosidade, porque acredita em apenas um Deus. Vocês viram nas outras aulas, quando nós falamos sobre Egito, Mesopotâmia, que as sociedades eram politeístas, elas tinham vários deuses, um para cada área da vida. E agora a gente vai conhecer um povo que era diferente, né? Eles vão ter um Deus só, e eles vão ser os criadores do Velho Testamento da Bíblia. Dos hebreus, você vai ter depois o nascimento do cristianismo, né? Jesus Cristo era um judeu, que é a religião dos hebreus, né? Você vai ter, por exemplo, o nascimento do islamismo, que crê no mesmo Deus que o Deus da Bíblia. Então, a gente vai entender basicamente isso aqui, né? Vocês lembram que a gente tinha falado nessa região do Crescente Fértil? Aqui a Mesopotâmia, aqui o Egito, e aqui essa área aqui no meio, gente, ó, uma área aqui da Palestina, né? O lugar do Crescente Fértil. O que é isso? É aquela área onde surgiram as primeiras grandes religiões organizadas e que tem as primeiras grandes sociedades organizadas, perdão, e que tem como característica o que? A presença de grandes rios, porque era fundamental os rios para a agricultura. Vocês devem lembrar da aula sobre o Egito e sobre a Mesopotâmia, como era diferente a agricultura naquela época. Então, essa área do Crescente Fértil é que era importante para isso, certo? Os hebreus ocupavam um território que a gente chamou de Israel ou Palestina e eram agricultores e pastores de ovelhas que moravam ali à beira do rio Jordão. Lembre-se da dependência das águas para a agricultura. E a principal fonte de estudo desse povo hoje é a Bíblia. Assim. A Bíblia é um livro onde os hebreus foram escrevendo vários aspectos da sua história. A Bíblia não conta, obviamente, toda a história dos hebreus, mas ela conta algumas histórias sobre os hebreus. Os hebreus foram um povo fundado por Abraão e, no início, quando era uma tribo pequena de pastores de ovelhas e agricultores, o governo era o governo dos patriarcas. O que eram os patriarcas? Era a família de Abraão que governava a sociedade. Patriarca vem de pai. E Abraão era quem conduziu os hebreus para Canaã, saíram da Mesopotâmia e, junto com seus pastores, né, seus seguidores, ele foi para Canaã e lá fundou o monoteísmo. O que é o monoteísmo? A crença em um único Deus, que ele chamava de Yahvé, e nós aportuguesamos para Jeová, que é o nome do Deus da Bíblia, certo? Após Abraão, houve Isaac como patriarca, e depois de Isaac como patriarca, teve Jacó. Jacó foi o patriarca dos hebreus, teve 12 filhos, homens, e dos seus 12 filhos homens, ele dividiu as tribos. Então, na prática, o reino hebreu era um reino de 12 tribos. Era como se você fosse, por exemplo, o país não tem 27 estados. Comparando, fazendo uma analogia, era como se Israel tivesse 12 pequenos estados, que eram as 12 tribos de Israel, e cada um dos filhos de Jacó se tornou o líder dessas tribos. A migração para o Egito, há mais ou menos 1.700, há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, desculpe, 4.000 anos atrás, os hebreus, fugindo de uma seca do Rio Jordão, fugiram para o Egito, porque lá tinha prosperidade, tinha água, e lá chegando, durante um tempo foram livres, mas depois foram escravizados pelos egípcios, certo? E aqui, ó, eles foram para o Egito, chegaram no Egito em 1750 a.C. É quando esse tempo aqui, entre 1800 e 1750, é o que durou mais ou menos a era dos patriarcas, certo, pessoas? E há mais ou menos 1.700 anos atrás, é quando Moisés lidera, né, a fuga dos hebreus do Egito e a recondução à terra de Canaã. Curiosidade, nesse período de fuga dos hebreus do Egito para Canaã, é quando é feito os 10 mandamentos, quando é lançado ao povo os 10 mandamentos, que é a base das regras jurídicas do povo de Israel.
O povo de Israel ele tem os 10 mandamentos e o resto das leis, que você pode achar no livro do Levítico, né, em Deuteronômio, mas especialmente no Levítico, são quase que cópias da lei do olho por olho, dente por dente, dos babilônicos. Lembram lá da aula da Mesopotâmia? Aquele princípio do olho por olho, dente por dente, era muito comum naquela época e os hebreus também absorveram essas leis. Então, eles tinham olho por dente, fizeram algumas adaptações, além de ter, claro, os 10 mandamentos, que é a base da lei dos hebreus, certo? Moisés não chega a liderar os hebreus até a volta a Canaã. Quem lidera, ele morre, né? E quem lidera é Josué. Depois de várias guerras de reconquistas, o reino de Israel vai ser governado por juízes. O que eram juízes? Juízes eram os líderes militares, os administradores, vamos dizer assim, das 12 tribos. Então, eram líderes militares que combatiam os filisteus. Quem eram os filisteus? Era um povo que, quando os hebreus foram embora, eles ficaram naquela região e os hebreus, para voltar à sua terra, tiveram que combater os filisteus. Os principais juízes, né, os mais conhecidos, foram Gideão, Sansão e Samuel, entre outros, né? E aí, qual foi a situação? Após dominarem aquele território de volta, mais ou menos há uns 3.000 anos atrás, surge o que a gente chama de governo dos reis, pouco mais de 3.000 anos atrás, quando as 12 tribos vão se unir recebendo ordem de um único líder. O primeiro rei é o rei Saul. Depois, quando Saul se suicida, ele não passa o poder ao filho, até porque o filho dele já havia morrido, e o juiz de Israel unge Davi como o novo rei de Israel. Davi a época do rei Davi é a época de maior glória do reino de Israel. Vocês devem reparar que aqui você tem Juízes e Reis, são livros da Bíblia no Velho Testamento. Isso, então, é bom para você entender. Muita gente vai ler a Bíblia e não entende o contexto que ela foi escrita, o sentido dos livros. É bom você entender, por exemplo. Aquela parte que eu falei antes aqui de Moisés, era, por exemplo, o livro do Êxodo. Não existe o livro Moisés na Bíblia, mas existe o livro do Êxodo. O Êxodo conta a fuga do povo hebreu do Egito. Por exemplo, os livros Deuteronômio, Levítico, são livros de leis, né, de regras sociais para o povo. Então, às vezes, muita gente lê a Bíblia e não entende, mas não procura saber, por exemplo, o que quer dizer aquele livro. Se soubesse o que aquele livro quer dizer, conseguiria entender o que está escrito. Por exemplo, os livros como Juízes, como Reis, são livros que contam a história de Israel nessas duas fases. Juízes, quando os juízes governavam as tribos, e reis, quando os reis centralizaram. Tem primeira reis, segunda reis em Israel, e na história dos hebreus. Isso está lá na Bíblia. Já tem outros livros que são livros diferentes, são os livros poéticos, ou que, por exemplo, os Salmos, que são um livro de louvor, que é um livro de louvores, né? Ou o livro como Provérbios, que é um livro de conselhos, Eclesiastes. Né? Então, por aí vai. Salomão é o filho de Davi, que vai, quando Davi deixa o reino, Salomão torna-se rei de Israel. É o auge do governo de Israel, muito comércio, altas construções, mas devido à insatisfação por altos impostos, vai acontecer a divisão de Israel em 2 reinos. 10 tribos se separam ao norte, liderados por Jeroboão, criam o reino de Israel. E 2 tribos ao sul criam o reino de Judá, o que gera essa divisão, o enfraquecimento das tribos de Israel. Essa aqui eram as 12 tribos. Certo? E aí, enfraquecidos, eles foram dominados por vários povos. Primeiro pelos assírios, depois pelos babilônicos. Depois o cativeiro babilônico e o rei Ciro da Pérsia, em 539 a.C., ou seja, 2.550 anos atrás, libertou o povo hebreu, mas depois chega o domínio do Império Romano e domina de vez aquele território. No ano 70 depois de Cristo, os hebreus são expulsos da Palestina, certo? E só retornaram em 1954, quando o Estado de Israel foi reconhecido como, em 1948, perdão, quando o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU e os hebreus puderam voltar a morar por lá. Para encerrar, gente, vamos entender isso aqui.
O maior legado cultural, isso é o que realmente é importante saber, é o monoteísmo, a crença em um só Deus, aquele que eu falei no começo. O que é o monoteísmo? É a base das três maiores religiões do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Se nós olharmos bem, são as três religiões mais influentes e que creem as três no mesmo Deus. O Deus do Velho Testamento, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, é o mesmo Deus do cristianismo, de quem acha que Jesus Cristo é o profeta de Deus vindo da terra, e também é o mesmo Deus do islamismo. Só que para o islamismo, a diferença é que eles também têm um outro livro sagrado, que é o Alcorão. Eu até tenho aqui, ó, é esse livro aqui, certo? O Nobre Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, enquanto o livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, né? Mas aí qual é a diferença? Os islâmicos também acreditam no mesmo Deus. Eles só acham que o profeta de Deus, aquele que tem a última mensagem aos homens, é o profeta Maomé e não Jesus Cristo, embora eles achem que Jesus Cristo também é um profeta, tá? Mas isso aí são as principais características da religião judaica, né? Nós temos, por exemplo, o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que contam a história do povo hebreu e que fizeram a lei do povo hebreu. A lei do povo hebreu se baseia nesses 5 livros. Depois surgiu um outro livro, que é o Talmud, que são as interpretações posteriores da Bíblia. Mas a Bíblia, o costume dos judeus, dos hebreus, é baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Bom, pessoal, espero ter sido claro para vocês. Espero que tenham sido fácil de entender. Vai ter um texto junto que vai ajudar vocês a entenderem essa aula. Muito obrigado. Nos vemos em breve.